Graça e muita paz. Hoje nós vamos meditar em Hebreus, capítulo 9, verso 11 até o verso 14. E vamos usar como tema: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quero que você repita comigo essa frase: o sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez: o sangue de Jesus tem poder. Sempre, em qualquer momento, qualquer situação, aprenda a clamar, a declarar: o sangue de Jesus tem poder. Naqueles momentos de dor, de tristeza, de angústia, de desespero, grite: o sangue de Jesus tem poder. Queridos, vamos imaginar que você está internado num hospital, e ali naquele hospital há uma doença desconhecida, rara, e todas as pessoas que se contaminam acabam morrendo. Então a única expectativa que você tem no coração é a morte. Não há nenhuma outra solução. De repente chega ali naquele hospital um médico, e o médico diz: encontrei a cura, eu tenho a solução, eu tenho o remédio. Você pode imaginar a alegria que vai entrar no coração daquelas pessoas contaminadas. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Nós estávamos contaminados, o pecado é uma doença mortal, não havia solução, não havia o que fazer, mas de repente Jesus entra na história da humanidade, e o próprio Senhor Jesus é a cura para tudo aquilo que o pecado tem feito conosco. Por isso que nós declaramos: o sangue de Jesus tem poder. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o sangue de Jesus tem poder. Aqui no capítulo 9, Hebreus vai mostrando que Jesus trouxe a cura espiritual definitiva para as nossas vidas. Através do quê? Qual é o remédio? O sangue. A Bíblia é muito clara e taxativa em dizer: o nosso Deus, Ele afirma categoricamente que a vida está no sangue. A vida está no sangue. O sangue de Jesus é o remédio. E por que nós podemos afirmar isso? Em primeiro lugar, porque o sacrifício de Jesus é superior. Olha no verso 11 o que diz: quando, porém, veio Cristo. Semana passada nós já abordamos o tema sumo sacerdote. Ele é o maior, ele é o melhor, ele é o eterno sumo sacerdote de tudo, de todos os bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, um tabernáculo que não foi feito por homens. Jesus, Ele é o sacrifício. Lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para derramar o sangue do cordeiro e aplacar a ira de Deus. Agora Cristo Jesus, Ele é o sacrifício superior, porque agora Ele pega do próprio sangue, o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele apresenta no tabernáculo. Qual tabernáculo? Lá no céu. Tudo aquilo que acontece aqui na terra é sombra daquilo que existe eternamente lá no céu. Jesus então entra lá no tabernáculo celestial, na presença do Deus vivo, Criador de todas as coisas, e Jesus então leva o próprio sangue. Esse sangue é maravilhoso. A obra de Cristo Jesus é completa. Nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Quando Jesus foi pendurado lá na cruz, o sangue dele vertia. Deus lá no céu estava vendo o sacrifício sendo feito. Até então, até aquele momento, era feito sacrifícios de animais.
E estamos lendo ali o finalzinho também de Mateus, e vamos entendendo toda essa dinâmica. No mesmo momento que os sacerdotes, o sumo sacerdote, estava verificando se a ovelha não tinha nenhum defeito, fazendo toda aquela avaliação para sacrificar na Páscoa o cordeiro, Cristo Jesus estava diante do sinédrio, da maior autoridade espiritual e religiosa daquela época. Estavam tentando achar algum defeito em Jesus. Estavam acusando falsamente a Jesus, falando coisas que Jesus não havia feito. Pôncio Pilatos chega a afirmar: eu não vejo nenhum defeito, Jesus está sendo aceito por Deus e o Pai como o cordeiro vivo que não tem nenhum defeito. E quando o cordeiro era sacrificado no natural, o cordeiro Jesus estava sendo sacrificado. Notem, amados, ali nos evangelhos, que os líderes estavam fazendo de tudo para que matar Jesus não acontecesse naquela data. Não é estranho isso? Eles não estavam querendo agitar o povo, eles estavam fazendo de tudo escondido, mas não queriam realizar naquela data, mas eles não sabiam que o Deus vivo, todo-poderoso, já havia marcado aquela data. Eles, querendo ou não, Deus ia fazer acontecer. E o cordeiro, o sacrifício superior que é Jesus, foi pendurado no madeiro. A luz no mundo se acabou, virou tudo escuridão. O Pai se afastou do Filho. Jesus dá um grito: por que me desamparaste? Jesus está sozinho. O sangue de Jesus escorria por aquele madeiro, molhando ali aquele solo. A obra de Jesus foi completa. Queridos, se esta mensagem não tocar os nossos corações, se essa mensagem de Jesus na cruz, a crucificação de Jesus, não mexer no nosso íntimo, nenhuma outra mensagem vai fazer isso. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Estão tirando Jesus das igrejas, dos púlpitos. Estão tirando a mensagem do sacrifício de Jesus na cruz. Só se fala de vitória. Estão eliminando o sofrimento, ou tentando trazer uma mensagem para eliminar o sofrimento. Temos sido uma igreja doente, porque o sangue de Jesus não tem sido pregado mais. Tantos recursos, tantos métodos, tantas maneiras de se fazer um culto para agradar homens, mas nós não estamos aqui reunidos para receber agrado, nós estamos aqui para sermos confrontados. Estamos aqui para que o Espírito Santo tenha liberdade de olhar para a minha vida e falar assim: você precisa mudar. Você precisa de uma transformação, e essa transformação só é possível através do sangue de Jesus. Quando a gente chega muito debilitado no hospital, a primeira coisa que fazem é dar o soro e fazer uma transfusão, colocar outro sangue, porque a vida está no sangue. Se o nosso sangue está debilitado, então nós vemos aqui o poder purificador do sangue de Jesus. Olha o verso 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue.
E aqui nós vemos o ponto 2, o poder purificador do sangue de Jesus. O próprio sangue, o próprio sangue. Levíticos 16 dá toda a instrução de como deveria ser sacrificado, como deveria ser feita a apresentação do sangue, do cordeiro, do animal. E aqui nós vemos o sangue de Jesus, e é interessante que esse sangue de Jesus agora, ele purifica a nossa mente, a nossa consciência. Querido, se há alguém lutando contra você, lutando contra a sua alegria, contra a sua felicidade, é a sua consciência. É aquela coisinha que está lá, que a gente nem sabe definir corretamente, mas é aquela coisinha que fica falando, lembra aquilo que você fez, lembra que você lembra, trazendo pensamentos de culpa, de condenação, e joga a gente no chão. E a gente fica se torturando, porque a nossa consciência precisa de cura, de libertação, a nossa consciência precisa do remédio, que é o sangue de Jesus. Você vive essa luta. A maior parte das pessoas tentam se dopar com bebida, com drogas, com passeios, com diversões, tentando viver aquilo que é contrário àquilo que a sua consciência, a sua mente, e continua falando diariamente. Condenação, 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 culpa, 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 medo, medo. E a gente se vê acuado. Muitas vezes a gente até tem um momento de lucidez e fala, mas por que eu estou assim? Não está acontecendo nada, eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu tenho comida, eu tenho saúde, por que está assim? Porque a nossa consciência precisa ser curada. Qualquer coisa que você traga do passado, que te faz sentir mal, é porque você está doente. Mas aconteceu um trauma lá no passado, aconteceu algo na minha infância, meu pai, minha mãe, não sei quem fez alguma coisa, e isso repercute até o dia de hoje, e você acha isso normal? Vamos ficar a vida inteira carregando peso, carregando fardo desnecessário, porque lá na cruz do Calvário, Jesus olhou para Deus o Pai, e Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, nós todos estamos perdoados. Quantas pessoas vivem na aflição, no sofrimento, por causa de coisas passadas? Eu não estou falando de amnésia, eu não estou falando de um apagão, um esquecimento total. Eu estou falando de coisas que já foram curadas, já não promovem mais dor, já não trazem mais lágrimas de tristeza. Muitas vezes alguém no passado que a gente perdeu traz tristeza, por causa da separação, mas as lágrimas são de alegria, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. O poder purificador do sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Em nome de Jesus, não vamos ser aqueles crentes, aqueles cristãos que vivem, eu não sei porque Deus está fazendo isso comigo, não sei porque, vamos olhar para Cristo Jesus, vamos falar, obrigado Jesus, obrigado. Tem um filme, eu não costumo citar filmes, mas é um filme antigo que chama A Missão, eu não sei quantos assistiram, com Roberto De Niro, ele era jovenzinho ainda, e ele massacrado por causa do pecado, ele recebe então a pena, o castigo, ele tinha que carregar nas costas um peso, algumas coisas ali de prata, grande, ele tinha que subir. Esse filme foi feito na divisa de Brasil, Argentina e Paraguai. E nas cascatas lá ele tinha que subir para pagar o preço.
Querido, Jesus já pagou o preço. Amém. Qualquer coisa que traga peso ao nosso coração, eu não quero, Deus sabe disso, não é? Ou é um pecado que a gente insiste nele e a gente não confessou ainda e a gente continua na prática, ou então é incredulidade por não receber de Deus o perdão que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Nós estamos livres. Amém. Isaías fala do bezerro que abre a porta do curral e ele sai pulando, já viu? Pulando alegre. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos viver, com alegria. O pastor está falando então que o cristão, o crente não sofre. Sofre ou não sofre? Sofre. Mas a gente sabe o final da história. Amém. Um dia a última trombeta vai tocar, Jesus virá dos céus e vai levar a igreja. Eu não estou falando de igreja placa denominacional, estou falando de igreja, povo de Deus, lavado e purificado pelo sangue de Jesus, aqueles que pisaram esse solo aqui desse mundo, mas não são desse mundo. Então nós vimos em primeiro lugar que Cristo Jesus, Ele é o sacrifício superior. Em segundo lugar, o poder do sangue de Jesus. Imagina você com uma camisa branca com uma mancha. Aí você não tem nenhum detergente, nenhum, desses produtos de tirar mancha. E você olha ali no fundo da sua casa, está chovendo e tem uma pocinha de água ali. Você pega aquela camisa e fala, já sei, vou limpar ali na pocinha. Vai limpar? Não. Vai sujar mais. Assim somos nós. O pecado nos sujou e a gente fica tentando se autolimpar. A gente fica tentando se justificar, a gente fica tentando achar o culpado para as nossas dores, a gente fica cheio de coisas, ao invés de olhar para Jesus e falar, o sangue de Jesus tem poder. Ponto final. A dor pode ser grande, a lágrima pode descer pela face, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Como é triste a gente conversar com crentes e os crentes, mesma história sempre, porque um dia, professora, minha avó, não sei quem, recebe a cura. O sacrifício de Jesus não foi em vão, Ele nos libertou. Aqui diz assim que, olha no final do verso 12, tendo obtido eterna redenção, o que significa isso? Jesus resgatou você, Ele comprou você de volta, você estava entregue nas mãos do diabo por causa do pecado, lá na cruz Jesus pagou com sangue pela tua vida. Não seja mais enganado pelo diabo, nem por você mesmo. Minha vida não tem jeito, eu nasci para sofrer, não, Cristo Jesus, Ele é o sumo sacerdote, Ele não só te comprou de novo, verso 13, Ele santifica você, Ele santifica. Aqui o texto está falando assim, se lá no Antigo Testamento pegava-se o sangue dos animais, aquele sangue santificava, purificava as coisas que eram tocadas pelo sangue, quanto mais Jesus agora. Nós somos livres, queridos. Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, havia um medo na liderança evangélica no Brasil. A gente ouvia pastores, demais pastores, com medo de que o mundo fosse entrar dentro das igrejas. Eu afirmo para você que já entrou. Santidade, isso que o sangue de Jesus faz, santificar. Não existe mais santidade dentro do povo de Deus. Eu não sou a favor
usos e costumes, mas eu tenho saudades do uso e costume. A gente vê na televisão as aberrações, grupos de dança, as moças com saia por aqui, louvando a Deus, aquela parafernália todinha e luzes, e aquela coisa, é uma boate. O mundo. E aqui fala do sangue que santifica. O que significa isso? Separa. O sangue de Jesus nos separa das coisas deste mundo. Queridos, política é coisa para esse mundo, não é para nós. Nós, como crentes, temos que orar, orar, orar. Temos que obedecer às autoridades. Nós somos separados desse mundo. Santidade. Queridos, em Ezequiel capítulo 36, verso 26, há uma promessa: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. É promessa de Deus, você aceita para você? Coração endurecido, coração que não é tocado pelas coisas de Deus. Deus está falando de dar um coração novo. Não adianta você ir lá no Caron e fazer um tratamento do coração. Não adianta você ir lá e fazer um transplante, pegar o coração, porque o coração que vem da outra pessoa também já vem contaminado. Ele não vai dar um jeitinho brasileiro para, não é? Ah, essa veinha no seu coração está meio torta. Não, ele dá um coração novo. Deus é o Deus da novidade, novo céu, nova terra, novo dia. Deus faz tudo novo. O convite para você hoje é sair daqui renovado, é sair daqui novo, com uma nova alegria, uma nova esperança, uma nova expectativa de vida. O convite de você, para mim, é permitir que o sangue de Jesus nos lave por completo, nos santifique. E ali no verso 14 diz: purificará a nossa consciência. O purificar é pegar aquela coisa suja e limpar. É pegar aquele relacionamento marido e mulher que está desgastado e fazer o vinho novo, muito melhor. O sacrifício superior de Jesus, o poder purificador do sangue. E em último lugar, terceiro ponto, a vida transformada. Deus não veio aqui, Jesus não veio para dar um jeitinho na minha vida, na sua vida. As pessoas estão indo a Cristo hoje procurando solução. Eu não estou falando que Ele não faça isso. As pessoas estão buscando um Deus que faça ela ficar rica. As pessoas estão buscando um Deus hoje que acerta o casamento. As pessoas estão buscando hoje Jesus para conquistar e vencer as coisas. Jesus quer transformar as nossas vidas. Queridos, eu sinto saudade do tempo que havia conversão, mudança. Aquela pessoa que era um cafajeste, todos nós somos, então posso falar, não é? Aquela pessoa que os familiares, ninguém apostava um vintém, um centavo, esse não tem jeito. Aqueles que a sociedade olhava e falava: esse aí pode fazer o que quiser, vai ser esse traste. E de repente essa pessoa se encontra com Jesus e tem a vida transformada.
Paulo diz, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, ou seja, há uma mudança, há uma transformação, há um novo nascimento. Não me interessa mais essas coisas. E ele muda onde? Não, agora eu sou cristão, agora eu vou deixar o cabelo comprido, vou fazer um birote aqui, agora eu vou usar terno, paletó, gravata. Não é isso, é uma transformação lá dentro. Mas quando há transformação lá dentro, há também uma transformação para fora. Não sente mais bem fazendo aquelas coisas. A vida transformada que Jesus promete para mim e para você, vem através do sangue de Jesus. Aí alguém chega, dá um tapão na sua cara, você dá risada, fala, te abençoe, meu irmão, bate pelo lado de cá também. É loucura para esse mundo? Sim, o Evangelho de Cristo é loucura para esse mundo. Se você está buscando uma coisa certinha, bonitinha, a sua justiça própria, não é seguindo a Jesus. Porque Jesus, ele foi condenado injustamente, ele foi torturado injustamente, ele foi crucificado injustamente. Por quê? Porque aquele sangue precisava ser derramado. Porque aquele sangue vai nos purificar, vai nos limpar, vai nos santificar. A vida transformada. Por que tudo isso? Alguém pode perguntar. Mas por que o sangue de Jesus? Por que eu tenho que ser purificado? Por que eu tenho que ser santificado? Olha o final do verso 14. Para servirmos ao Deus vivo. Repita comigo. Para servirmos ao Deus vivo. Queridos, nós não fomos curados, libertos, salvos, santificados, purificados para viver a nossa vida. Para isso nós não precisamos de Jesus. Para isso é só continuar vivendo como estamos vivendo. A pessoa que tem entendimento da obra poderosa de Jesus da cruz, do poder do sangue, ela sabe que a partir de agora ela tem que viver uma vida transformada. E o que vai moldar, o que vai mostrar essa transformação é que ela tem amor, paixão por Jesus, ela quer servir a Jesus, custe o que custar. Você tem servido a Ele? Não. Então o plano de Deus ainda não se completou na tua vida. Então algo precisa acontecer para que o sangue de Jesus demonstre o poder. Quarta-feira estava com o Daniel orando, meu período de oração, orando para quem participa, não é? Tem aquele momento que a gente ora por países que estão em guerra, e é interessante que o maior problema causado por esses conflitos, o que é? É a perseguição aos cristãos. Quem mais sofre somos nós. O mundo tem um ódio dos seguidores de Jesus, porque o mundo odeia Jesus. O mundo olha para mim e para você, ele vai nos taxar de tolos, retrógrados, de ignorantes. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho o mundo não compreende. Então eu estava ali, quando chegou naquele momento de orar por aqueles países, veio o meu coração, Deus, sem o teu poder é impossível. Nós precisamos do poder de Deus. Amém. Jesus, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre. Nós seguimos a Jesus.
Jesus precisou do poder. Jesus manifestava o poder. Aonde Jesus ia, Jesus curava todas as pessoas. Jesus fazia os milagres. Nós precisamos. Paulo afirmou que a pregação dele não era só palavras, mas demonstração do poder e do Espírito. Eu falei para Deus, Deus, sem o poder, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A igreja fez opção por métodos. Vimos agora nessa Páscoa coisas horríveis. Igrejas representando a Páscoa de uma maneira triste, mundana. Nós precisamos desta transformação lá no nosso interior. Sabe que muitas pessoas são sinceras, muitas pessoas têm boas intenções, e já disse um homem de Deus, as pedras que fazem estrada para o inferno são pedras de boa intenção. Nós precisamos entender que não é a minha vontade, a minha boa intenção, mas é a obediência. Nadab e Abiú, 2 jovens, filhos de sacerdotes, que tinha como um dos trabalhos manter o fogo aceso na casa de Deus. E eles, com boa intenção, resolveram ir oferecer um fogo a Deus, que Deus não havia pedido. Um fogo estranho. Queridos, as igrejas estão oferecendo fogo estranho a Deus, e Ele não está gostando. Nadab e Abiú, com aquele fogo, Deus os matou. Morreram ali. Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. É o que Deus manda. A obediência é aquilo que Deus requer de todos nós. Então a marca de uma pessoa que nasceu de novo, a marca de uma pessoa que teve uma transformação interior, a marca de uma pessoa que foi lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro, agora ela quer servir ao Deus vivo. E há muitas maneiras de servir o Deus vivo. Há aqueles que servem vindo aqui, varrendo, limpando, fazendo coisas necessárias aqui. Há aqueles que vão a campos distantes, há aqueles que atravessam a rua e pregam o evangelho para o seu vizinho. Para servirmos ao Deus vivo. Pensa no escravo, aquele que vivia acorrentado, que agora foi liberto, e agora ele fala: quero viver. Você está livre, mas eu quero servir o Senhor. Lá no Antigo Testamento tem um texto que fala das orelhas furadas. Estão lembrados? Não? O cara era escravo, mas o patrão era bom. O Senhor era bom. Então o Senhor falava para o escravo: a partir de agora você está livre. Porque tinha de 7 em 7 anos, tinha uma festa de 49 anos, o ano do jubileu, 50 anos, era liberto totalmente.
A justiça de Deus era tremenda. Digamos, eu estou com um problema, estou sem dinheiro. José, o negócio é o seguinte, José, eu tenho ali um campo, eu tenho um terreno, você quer comprar? O José, tá, eu compro. Ele me pagava por determinado tempo de uso. Passando aquele tempo, ele tinha que devolver. Ninguém perdia seus bens. A justiça de Deus é maravilhosa. E de repente eu me tornava escravo do José, o José dava o trabalho, etc, etc. E de repente acabou o tempo, o José, olha, você está livre, mas ele é um bom Senhor, ele dá comida, ele dá coisa gostosa, aquilo que ele come, ele chama para comer junto. Ele não me chama de escravo, ele me chama de amigo. Eu não quero sair, eu quero continuar sendo seu escravo. E eles cortavam a orelha. Eu, a certa altura, jovenzinho, novo, convertido, né? Eu pensei em cortar a orelha. Se pode cortar a orelha e está com o coração endurecido. Não é isso. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o dono de tudo. Nós éramos escravos porque Ele nos comprou com sangue poderoso. Só que agora Ele chama, Kiko, vem cá, eu sou o Senhor. Sim, Jesus, tu és meu Senhor e meu Salvador, você é meu dono. O Senhor me redimiu, o Senhor me comprou de novo, eu pertenço ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Ele fala, Kiko, nós vamos começar com o seguinte: primeiro, eu não vou te considerar servo, escravo, eu vou te considerar meu amigo. É para quebrar a gente. Agora eu vou te fazer co-herdeiro, tudo é meu. Eu conquistei tudo, aquilo que vocês receberam do Pai e vocês entregaram para Satanás, eu peguei de volta e agora você é co-herdeiro. Aleluia. E agora eu tenho a vida transformada, então eu quero fazer o quê? Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero servir ao Senhor. Querido, você já se sentiu culpado? Muitas vezes até algo errado que você fez. Mas você já pediu perdão para Deus? Você já pediu perdão para a pessoa se foi contra alguém? E mesmo assim você sempre tenta compensar o seu erro, sempre tem sentimento de culpa. A solução é o sangue de Jesus. Conta-nos uma história que havia um soldado num castelo real, servia o rei ali, e numa madrugada esse soldado pegou um papel e escreveu ali tudo aquilo que ele devia. E chegou lá no final, ele pôs os traços baixos, somou aquela conta e ele escreveu assim. Ele não tinha como pagar, ele colocou: quem vai pagar a dívida? E ele dormiu. O rei estava acordado aquela madrugada, andando pelo seu palácio, chamou a atenção, um soldado dormindo, só isso já era motivo de ser mandado embora e até matar aquele soldado por negligência. Mas o rei foi perto e viu aquele papel escrito, as dívidas e o tracinho total e a pergunta: quem pagará? E o rei, condoído de compaixão, pegou a caneta e escreveu: eu pago, e colocou a chancela, o selo, o carimbo real. E foi embora. Aquele soldado, a hora que ele acordou e viu, querido, é isso que Jesus fez por mim. É isso que Jesus fez por você. Libertou-nos, curou-nos, santificou-nos, purificou-nos, limpou-nos por completo. Cristo Jesus ofereceu para mim e para você perdão total.
não devemos mais nada. Não precisamos ficar justificando o nosso passado para ninguém. Se alguém vier confrontá-lo alguma coisa, falar assim: o sangue de Jesus já me libertou, já me purificou, já me santificou. Se você está aqui hoje e ainda não recebeu a Jesus, ainda não foi coberto pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, é hoje o dia. É hoje que Ele quer passar o sangue dele sobre tua vida. É hoje que Ele quer te perdoar. É hoje que Ele quer te transformar, te limpar. Não deixe essas coisas ficar atormentando você. Veja, sinta o poder do sangue de Jesus. E quando você sair daqui, na primeira esquina, ou na segunda, ou na terça, algo acontecer, alguém falar, ou a sua consciência, a sua mente vier culpar ou cobrar alguma coisa, você vai falar: o sangue de Jesus tem poder. Porque caso contrário, a gente estaria falando para Jesus: não adiantou nada o Senhor morrer na cruz, não adiantou nada o teu sacrifício, porque olha como eu estou vivendo, olha a porcaria de vida que é a minha. Mas ouse nessa manhã acreditar, confiar em Jesus. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai transformar a tua vida. Como? É com Ele. O que eu tenho que fazer? Quanto tempo de reza, de oração, de jejum para eu mudar? Ele já fez tudo. Amém. Querido, você que já provou do sangue de Jesus, você já nasceu de novo. O meu conselho é: viva para servir a Deus. Nós não estamos aqui para servir a nós mesmos, servir a nossa família, etc. Mas quando servimos a nossa família, quando servimos o nosso vizinho, quando fazemos aquilo que Jesus falou, lemos agora esses dias Mateus capítulo 25. Eu era pequenino, eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você me visitou. Eu estava encarcerado e você me visitou. Aí perguntaram para Jesus: quando nós fizemos isso? Ele falou: quando você faz isso a algum dos pequeninos, é a mim que você está fazendo. Quando nós falamos de servir a Deus hoje, a gente pensa em liturgia, a gente pensa em culto, a gente pensa em celebração também, mas não é só isso. Somos chamados a servir o Senhor, ao nosso Deus, todos os dias. Perdemos oportunidades. Eu estava num comércio ali no Jardim Paulista, e tinha uma mãe vestida assim de maneira bem humilde, bem simples, bem pobre, e uma criancinha também igualmente vestida assim. E a criancinha com tipo de um pirulito na mão. Mãe, dá para minha mãe não. Não tenho dinheiro. Já passou por isso? Aí eu, com muita gente, falei: senhora, a senhora me dá licença de dar esse docinho? Ela constrangida, porque você sem vergonha dá risada aí, mas a pessoa, por mais humilde, por mais pobre, ela sente constrangida. Ela falou: tá bom, senhor, tá bom, se o senhor quiser. E aquela criancinha pegou e pediu. Muitas vezes é tão fácil fazer o bem para alguém, irmãos, mas a gente está correndo pensando em nós mesmos, pensando em se alegrar. Queridos, o que Jesus fez por nós é a mesma coisa que um condenado, uma
assassino, alguém que cometeu todo tipo de crime, de delito, e foi condenado por um juiz, mas depois o juiz falou assim: eu vou tomar o seu lugar, eu vou pagar pelos seus crimes. É isso que Jesus fez. Ele tomou o nosso lugar. Alguém aqui entendeu pela primeira vez o poder do sangue de Jesus e quer falar para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor me cubra com este sangue. Se há alguém aqui que quer fazer isso, eu quero convidar-se a colocar em pé, em nome de Jesus. Você vai estar falando: Jesus,